E eu queria destacar o seguinte, eu separei aqui em 4 etapas essa aula de hoje, ok? As 2 primeiras etapas são etapas introdutórias ao tema. Então, você que já ouviu falar de lead, ou você que não conhece lead, ou que você sabe o que é mais ou menos que é lead, você vai entender 100%. Você que já ouviu falar de swing, ou nunca ouviu falar de swing, não sabe direito, vai entender 100%. O que é o swing, para que ele serve, o que ele faz, quais são as suas limitações, o seu alcance, por que utilizar essa ferramenta, tá? E aí, na terceira etapa, eu vou mostrar para vocês, dentro da ferramenta Swing, esse passo a passo aí da modelagem da técnica Lead, tá? E, por fim, eu vou mostrar para vocês também como um adicional nessa quarta etapa, onde você vai poder se aprofundar nessa técnica de modelagem, ok? Porque a nossa aula aqui vai ter em torno de 30 a 40 minutos, né? Então não tem como passar um universo todo aqui de modelagem, mas vou te dar os caminhos aí para você que quiser se aprofundar nessa área, quiser mergulhar em águas mais profundas, tenha esse direcionamento também, ok? Então vamos começar pelo início, né? O que são técnicas LEAD? Então, olha só, eu tenho uma definição aqui do seguinte: técnicas LEAD, né? O que é o LEAD? L-I-D. Low Impact Development. O que é isso em português? Né? Desenvolvimento de baixo impacto, ok? São abordagens de desenvolvimento, olha só, urbano, que buscam minimizar impactos negativos no meio ambiente. Então, o que acontece hoje, pessoal, na prática? A urbanização desregrada, né, desregrada, quando ela não é planejada, quando ela é feita de forma desordenada, implica numa taxa de impermeabilização muito grande das nossas bacias hidrográficas. Implica muitas vezes em retificações de curso d'água, que diminui o tempo de concentração da bacia, aumenta a vazão de pico, implica em poluição dos nossos cursos d'água, né? Ou seja, nós temos muitas vezes uma desordem nesse equilíbrio natural. Né? Pouca água infiltrando, muita água escoando, isso gera mais vazão, isso gera mais escoamento, isso gera mais inundação, mais alagamento. Então, perceba que nós vamos por um caminho, muitas vezes, quando não planejado, pensado, né, na visão de engenharia, de arquitetura, é um caminho que é muito negativo a médio e longo prazo. E a gente já vê muitos sinais, né, nos nossos dias atuais. Então, a realidade é que as cidades brasileiras foram construídas, urbanizadas em torno de cursos d'água. Por quê? Nós precisávamos e precisamos até hoje, né, da água para desenvolvimento, né, e sustentação da sociedade. Ok? Então, por isso, da presença ali muito próxima dos cursos d'água. Porém, isso implica em situações onde o leito do curso d'água foi urbanizado. A planície de inundação do curso d'água, que o nível já atingia em épocas comuns de chuva, foi urbanizado. Então, a gente acaba tomando hoje esses efeitos colaterais desse não planejamento, né, dessa urbanização. Né? Então, as técnicas LEED vêm buscando esse equilíbrio, né, restaurar, mitigar, né, esse equilíbrio aí que nós tínhamos em várias regiões, que nós perdemos, que nós buscamos recuperar e tudo mais. Agora, a técnica LEED, ela serve, né, como está na segunda descrição aqui, para gerir, fazer essa gestão sustentável dessa água de chuva no meio urbano. Tá? Ou seja, o que ela visa? Ela visa trazer o ciclo hidrológico novamente, né, de uma forma mais natural. E isso gera um impacto positivo de reduzir possíveis enchentes, poluição. Por quê? Porque ela vai aumentar a infiltração da água de chuva no solo. Tá? Hoje nós estamos aí muitas vezes vendo aí muitas cidades, né, que você olha de longe, ela é totalmente cinza. Você não vê mais áreas verdes, você não vê mais área aonde a água possa infiltrar. Não, é tudo cinza, é tudo telhado, é tudo asfalto, é tudo concreto. Então, quando chove nessa região, a água vai para onde? Ela vai escoar para os dispositivos superficiais de drenagem. Ela não tem muitas vezes a possibilidade, espaço, né, de infiltrar no solo. E quanto menos infiltração nós temos, mais escoamento superficial nós temos também. Tá? E com isso nós temos aí os problemas que a gente já está cansado de ver. Então, olha só, para não ficar abstrato para vocês, eu tenho alguns exemplos aqui, ó, práticos de técnicas LEED, tá? Então, temos diversos dispositivos aqui que estão debaixo das técnicas LEED, né? Do guarda-chuva das técnicas LEED. Por exemplo, aqui um telhado verde, telhado de uma casa. Esse telhado aqui, ele é um telhado, né? Como dá para ver na imagem, verde, né? Por quê? Porque ele tem aqui uma cobertura vegetal. E quando chove aqui sobre esse telhado verde aqui, ele vai basicamente receber essa água da chuva. E recebendo essa água da chuva, vai promover uma certa infiltração, um certo retardo aqui no escoamento. Então, qual seria o cenário mais comum que a gente vê?
Choveu no telhado, o telhado tem uma queda, né, uma declividade, essa água escoa rapidamente da nossa calha, desce para o ponto baixo da casa e já vai, né, para a nossa sarjeta, para a nossa área frontal da casa. Então, nós temos uma velocidade nesse cenário. Nesse segundo cenário, com telhado verde, a água precisa percolar entre o solo, né? Caso tenha uma drenagem na base desse solo, aí sim vai descer para o ponto baixo e vai para a rua. Então, nós temos ali um retardo, né, desse caminho da água, que é muito benéfico quando a gente vai fazer análises hidrológicas da bacia. Já nessa segunda imagem, nós temos aqui um exemplo de uma trincheira de infiltração que está sendo executada. Então, nada mais é do que uma vala aqui, né, realmente, como o nome diz, uma trincheira escavada no solo. E aí nós temos aqui o revestimento dessa trincheira que está sendo feito com um filtro geotêxtil e depois vai ser preenchido aqui essa trincheira com brita. Então, o que acontece? Quando chover numa determinada região, essa região pode ter uma declividade que leve a água, conduza a água até essa trincheira. E o que vai acontecer com a água nessa trincheira? Né? Como o nome diz, vai ser promovida aqui a infiltração dessa água no solo. Então, se as camadas ali subsuperficiais do solo forem porosas, permeáveis, a água que adentrou a trincheira, ela vai infiltrar nesse solo e nós vamos retirar uma parcela ali interessante, né, do escoamento superficial para a infiltração do solo. A mesma coisa acontece com um poço de infiltração. Então, imagine uma grande praça, onde você tem ali uma área pavimentada, uma área verde, onde em algum ponto específico dessa praça você direcione o escoamento superficial para um poço de infiltração. Então, o que chove nessa praça vai ser direcionado para esse poço de infiltração, que pode ter aí 1, 2, 3 metros de profundidade, né? 30, 40, 50 centímetros de diâmetro. Então, ele vai receber esse escoamento e vai promover também a infiltração desse escoamento. Como o nome diz, poço de infiltração. Se ele está promovendo essa infiltração, ele está retirando uma parcela do escoamento superficial do solo, que iria para uma sarjeta, que iria para uma boca coletora, que iria para uma rede de drenagem, que iria para um curso d'água e poderia aumentar a vazão desses dispositivos. Tá? A mesma coisa acontece com uma vala de infiltração com um adicional. Qual é o adicional? A vala de infiltração ainda conta com uma cobertura vegetal, que pode fazer um trabalho ali de detenção, né, de sólidos suspensos. Ou seja, o escoamento ali em áreas reais, não em laboratório, traz consigo uma carga sólida de sedimento, areia, silt, pedrisco, lixo, né? Então, quando nós trabalhamos com uma vala de infiltração, essas primeiras camadas localizadas mais na parte superior da vala promovem justamente essa filtração natural desse solo, enquanto as camadas mais inferiores aqui no nosso dispositivo promovem também a infiltração dessa água. E por fim, pessoal, tem um último exemplo aqui, que é o pavimento permeável. Olha só, o que acontece com a água quando há uma chuva no pavimento convencional? O pavimento convencional, se você pega uma rua, a parte central da rua é o ponto mais alto, né? Aí tem uma queda para o lado direito, uma queda para o lado esquerdo, que vai em direção ali às nossas sarjetas, né? Então, olha só, quando nós temos uma chuva em cima dessa área pavimentada, pavimento convencional, a água rapidamente escoa para a sarjeta, tá? Porque o pavimento convencional é um pavimento bastante impermeável, tá? Então, quando chove nessa área, rapidamente se forma aquela lâmina de escoamento. A proposta do pavimento permeável, né, é promover uma infiltração dessa camada superior aqui do nosso pavimento. Então, quando chove sobre um pavimento permeável, essa água infiltra nessas primeiras camadas aqui superiores do nosso dispositivo, até as camadas mais baixas, que nós temos ali uma caixa de brita, né, uma base de brita, que vai promover tanto armazenamento dessa água de chuva, né, temporário. Caso o solo ali subsuperficial seja impermeável, então nós teremos ali um armazenamento temporário e uma drenagem, né, dessa água, tá? Se o solo subsuperficial for permeável, nós teremos ali, além do armazenamento, também uma infiltração dessa água. Então nós teremos tanto um retardo no nosso tempo de concentração da bacia, como também uma redução do volume escoado, trazendo esses benefícios aí para a nossa bacia, certo? Então aqui são alguns exemplos, né, de técnicas LEED e algumas definições para você que ainda não conhecia a técnica LEED ou já tinha ouvido falar, mas não tinha entendido muito bem. Agora fique aí bem claro aí e bem esclarecido esse ponto, ok?